Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Não sei quando você está me vendo, não sei quando você está vendo a Carol Govari, não sei. Estamos aqui para a eternidade, registrando em vídeo e também em áudio, né? Você pode estar apenas me ouvindo ou se você está aqui me vendo. Eu sou o Lele Bortolassi, ao meu lado aqui, Carol Govari, e estamos com o Eu Quero Ser Seu Amigo de novo. Mais um episódio, né, Lele? Mais um episódio, a continuidade bom, do episódio anterior. Se você deu um play agora que caiu do nada aqui, eu já digo o seguinte, nem segue. Volta no episódio anterior para entender o que está acontecendo. Mas antes de eu dar o segmento do episódio, lembrar sempre que a gente está aqui no oferecimento de KTO.com. Faça o seu cadastro lá na KTO e brinque. Se você gosta de palpites esportivos, é o melhor lugar que tem. Temos aqui parcerias. E o nosso cenário cai. O nosso cenário cai ao vivo, cai, não tem problema. Assim, é isso aí mesmo, né? toda semana ele cai. Temos aqui cerveja dado E beer. o convidado ajeita, o convidado faz produção. É família, isso, né? Segundo episódio, a segunda gravação é sempre assim, né? Claro, a gente já tá numa família. É isso aí. Cerveja Dado Beer nos presenteia sempre com suas maravilhas aqui para molhar a palavra e soltar a nossa palavra. Temos também a Montecchio Pizzaria, a Amora Imagens fazendo todo o nosso making off, Produto Oficial vendendo merchandising das bandas gaúchas. E onde é que nós estamos além das plataformas digitais e do nosso canal no YouTube? Plataformas digitais, YouTube e agora no Music Isso, Box. nos sigam no Instagram. E também se inscreva no nosso canal no YouTube. Ativa, como é que é? Eu adoro falar aquelas coisas que eu nunca soube. Ative o sininho, ative as notificações. Sininho, para receber clica lá, segue a gente. Os novos episódios, porque a gente está ampliando fronteiras aqui, né? Esse projeto que começou contando a história do Rock Gaúcho, a gente já está falando com pessoas de fora do Rock Gaúcho, inclusive nosso convidado está aqui. Como eu disse, você tem mais uma chance. Pare agora, stop, pause, volte no episódio anterior, porque aqui vai ser uma continuação do episódio anterior. Ele continua aqui com a gente, Henrique Portugal do Skank. E aí, Henrique? Sim, é muito bom estar aqui, inclusive gravar mais um episódio. Este é o segundo, né? A gente veio pra gravar um e grava dois, é porque o papo tá bom. Tá bom, a cerveja tá boa, a companhia tá boa. Então fechou. Então, assim, ó, a gente fechou o primeiro episódio, a gente acabou falando muito mais da carreira do Skank, de histórias tuas como músico lá do início e tal. Claro que a gente acabou encaixando um vínculo ou outro aqui com o nosso propósito inicial, que não é limitador, tá? Ele não é limitador. Mas esse agora nós vamos gastar mais tempo, exatamente. Beleza, mas vamos lá. Aonde entra a mão de Henrique Portugal no rock gaúcho? O Lele aqui, só pra quem tá nos ouvindo, eu vou interromper vocês, eu tava quase botando cerveja em cima das revistas dele, aqui o arquivo vocês dele. Não sabem o que meu Deus! Mágico! Meu Deus, vai olhar minha revista! Os líquidos aqui. O Lele quase teve uma síncope agora, pessoal, eu tive que interromper porque ele quase morreu agora. Mas Rock tá tudo bem. Go aqui, ó. Rock Go. Tive Rock Go. Skank ganhou 3 vezes. 3 vezes? Comunidade Ninjitsu ganhou duas parcerias com a gente podia fazer quase uma temporada de Rock Go, hein? Claro, sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. Mas, Henrique Portugal, onde entram as tuas mãos? As tuas mãos que tocam as teclas no Skank, aonde elas entram no rock gaúcho? Bom, obviamente o disco, que não só as minhas mãos, mas do Haroldo Ferrez também, porque eu e ele produzimos um álbum completo do Acústicos e Valvulados. O segundo disco da banda, que é homônimo também, né? Isso. Eles não tiveram inspiração para fazer um título no disco, né? Eu acho uma preguiça isso quando a banda pega o segundo. Não, o primeiro disco é o nome da banda. Você vai xingar o Led Zeppelin, que é 1, 2, 3 e 4, é isso? Muita preguiça, cara. Tá, mas pelo menos então bota ali 2, 3, 4. Eles não botaram nem Acústicos e Valvulados 2. Eu gosto de álbum homônimo, acho legal. O primeiro álbum do Skank chama Skank. O primeiro disco, ok. Ou beleza, quer botar Skank 2, que nem o LED fez, LED 3, LED 4, apesar que eu acho preguiça, mas tudo bem. O primeiro tá tudo certo. Vamos voltar ao que interessa. Deixa o LED pra lá. Eu não me lembro por que eles nos chamaram pra gente produzir, não. Eu lembro que a gente foi lá no Bafo de Bira, né? Bafo de Bira. Do estúdio, a gente conversou. Acabou que eles passaram uma temporada em Belo Horizonte. A gente conseguiu um apartamento para eles ficaram hospedados num apartamento. Se não me engano, acho que Paulinha adoeceu. Sempre tem alguma história. Sempre dá um problema. A gente deixou o Paulinho trancado uma semana, acho que dentro de um quarto, num apartamento que ele não podia sair. Não lembro direito a história, mas foi uma experiência maravilhosa. Fico muito feliz com o resultado do álbum. Acabou que depois a gente não trabalhou, mas com isso depois eu participei, gravei uma faixa num disco do TNT.
E acabou que eu conhecia muita gente, né? Fiquei conhecendo muita gente. Trabalhei uma faixa de uma banda que eu produzi com o Shima Roots. Era muito amigo da turma do Papas. Me tornei amigo do Sadi, do Tedi. Eu tive um programa de rádio, né? Que o programa passava aqui, em Porto Alegre, que era... Na Oi FM? Na Oi FM, era segunda-feira, 10 da noite. O programa chamava Frente. Tu sempre foi um grande apoiador do underground, né? Eu sempre achei legal, assim, ajudar as bandas novas, ao mesmo tempo que eu ajudava as bandas com os programas. Na verdade, quem me convidou primeiramente para fazer isso foi o Ian, que era um diretor do UOL. Hoje ele tem é o famoso Jean Findler. Grande abraço para ele. Hoje ele é dono de uma galeria de arte de São Paulo, muito legal. Ele me convidou para fazer esse programa no UOL. Aí eu fiz no UOL, aí depois eu fiz na Rádio Oi, na rede Oi, né? De rádio. E depois eu fiz na Rádio Globo. Durante 1 ano e meio. Fiz com a Dedé Taiker, que é no Multishow, que é do Scratch, né? Do Scratch. Batera do Scratch. Fazer o programa com ela. Exatamente falando de artistas novos. E eu aprendi muito com os artistas novos. Para mim, talvez o exemplo mais fácil de entender é quando os artistas começaram a gravar EPs. EP, para quem não sabe, tinha um long play, né? E o EP é um long play mais curto. Por que se fazia um EP? Porque as bandas não tinham dinheiro para gravar 10, 12 músicas, só tinham dinheiro para gravar 4 ou 5 músicas. Sendo que você grava 10 músicas, para às vezes tocar no rádio ou divulgar 2 ou 3. Então para que gravar 10? Obviamente esse é um modelo que existia, que veio quando veio o long play, no final dos anos 60 e tal, e dos anos 70 isso reinou, que as gravadoras vendiam mais músicas. Vamos fazer um álbum cheio de músicas, e realmente o retorno era maior. Mas aí com a chegada, com a dificuldade que começou ali no meio dos anos 90 e tal, da indústria fonográfica, algumas coisas, começou a pirataria e várias outras coisas, os artistas independentes começaram a gravar menos músicas. E eu fiz esses programas durante 15 anos. Então eu toquei muita gente em primeira mão. E acabei conhecendo muita gente, não só do Rio Grande do Sul, mas muita gente do Brasil inteiro. E entender exatamente como se faziam as mudanças culturais, as tecnologias que aconteciam. Poxa, o primeiro Pro Tools de Belo Horizonte, eu comprei. Porque era uma coisa que a gente queria lá eu comprei um, o Haroldo comprou outro. Eu comprei assim, eu fui em Campinas, que era uma empresa, a Quanta, que vendia isso no Brasil, botei um computador debaixo do braço, comprei usado o computador, botei no bagageiro do avião em cima e levei para Belo Horizonte pra gente entender o que era gravação digital. Porque eu via que algumas pessoas já estavam fazendo isso e dentro de casa, que antes eram umas plaquinhas de áudio razoáveis, mas não eram muito boas, e que estava começando a chegar num padrão profissional. Então, eu entendi a cultura independente, como é que se fazia negócio, como é que se gravava, via que os custos de gravação já estavam caindo bastante. Eu sempre fui assim de experimentar e entender todas essas coisas. E eu acho que foi muito, talvez, por conta de ter trabalhado com acústicos. E aí o que a gente falou no episódio anterior sobre as diferenças de cultura, né? Por exemplo, o Rafa, do acústico, sempre gostou de gravar as vozes dobradas. Sempre. Falei, Rafa, por que isso? Ok, é uma assinatura sua, beleza, mas você não precisa fazer isso em todas as músicas. Ok, tem uma... Rita Lee tem muita coisa assim. Tim Maia fazia coisas assim. Então alguns artistas faziam isso. Era uma assinatura que eu acho que se você começar voltando a isso, com quem você quer se comunicar? Né? Isso é legal? É uma assinatura? Mas se a assinatura começar a gerar uma restrição, então você tem que pensar talvez em mudar alguma coisa, né? Porque a cultura ela vai mudando, né? Isso é uma coisa darwiniana, né? Não sobrevive, não é o mais forte, é o mais adaptável. Então você tem que entender isso e enxergar aonde você está, para onde você quer chegar. Eu gosto de umas frases de efeito assim, prontas, assim, mas que acabam me balizando, que eu falo que o conforto definitivamente não é o lugar mais seguro.
Então, às vezes, você está no conforto de ter um mercado próprio, de ter tudo ali estruturado, gravar sempre do mesmo jeito, não mexe. A médio e longo prazo, isso pode significar um grande problema. Sim. Né? Mas voltando à história do Acústicos, aí ali eu entendi a história da cultura local, a história do rock gaúcho, o que era legal, o que era diferente, o que eu diria, eu como mineiro morria de inveja de vocês terem uma cena forte, toda uma estrutura funcionando. Porque para funcionar não adianta só ter uma banda. Você tem que ter um movimento. Tem que ter uma cena. Exatamente. Você tem que ter uma cena. movimento, e a cena, ela vai de ter mais artistas fazendo músicas parecidas ou dentro do mesmo estilo, produtores, holds, técnicos de som, técnicos de luz, público, empresários, casas de show. Vocês tiveram durante anos e anos muitas casas de show, principalmente no interior gaúcho, que movimentavam uma cultura das cidades menores, do público. Sábado à noite, poxa, em tal boate ou tal lugar, tal bar, vai ter um show de uma banda. Então, provavelmente as pessoas que têm mais de 30 anos, elas passaram sua adolescência, o início da fase adulta, vendo muita banda que seja de reggae, de rock, tocando em sua cidade, em algum lugar. Né? Isso também tem muito em Minas Gerais. Né? Mas não são todos os estados que têm isso. Então, por isso que a maioria das bandas, por exemplo, de Rio e São Paulo, sempre tocaram onde? De pop rock? Interior de Minas, interior de Santa Catarina, interior do Rio Grande do Sul. O Paraná também tem isso, mas o interior do Rio não tem muito isso. O interior de São Paulo tem, mas aí já existe uma concorrência com música sertaneja, com outras coisas. Mas o pop rock reinou pelo menos durante uns 20 anos, em lugares para 500 pessoas, 1.000 pessoas. Poxa, isso abasteceu a carreira e a vida de um número assim, bastante razoável de bandas. E vocês tinham isso muito próximo daqui. Quando eu falo próximo daqui é o seguinte: se você mora em Porto Alegre, você vai tocar em Juí, você vai tocar em Santa Maria. Tudo bem, Uruguaiana é do outro lado do estado, é longe. Pô, mas é muito mais perto do que... Claro. Não, e tu tá narrando literalmente como eu vim para aqui, né? É muito engraçado porque eu fui público dessas... tu falou, né? Tu foi adolescente, se alimentou disso. Eu tinha 11 anos no primeiro show dos Acústicos Valvulados que eu fui desse disco que tu produziu. Em Três Passos, Ijuí, Santa Rosa. Isso aí, Santa Rosa. Eu exatamente. sou daquela região e eu vim parar aqui muito em função de ter visto todas essas bandas tocando no interior do estado. Tu sabe, Henrique, que até tu citou o exemplo de Juí, que é mais ao norte, assim, do estado noroeste do estado. E é uma região que eu lembro, assim, que a gente tinha até situações de cidades na hora de vender show. Tinha uma cidade, por exemplo, como Santo Ângelo, que é uma cidade perto de Juí. Lá. E o que acontecia era o seguinte, os shows em Santo Ângelo eram sempre na sexta-feira. Por quê? Porque conseguia-se fazer o sábado depois, ou em Juí, Você tinha Santa rota, né? Rosa. ou em Santa Rosa. Os próprios contratantes, donos das boates, eles combinavam entre eles de tu fazer... tu ia pra lá, sabe? Ou tu ia pro oeste de Santa Catarina. Aí tu fazia na Chapecó, sexta... Frederico... Isso, podia fazer na sexta-feira, tu podia fazer Erechim, no Rio Grande do Sul, e no sábado Chapecó. Exato. Ou às vezes tu ia pra fazer São Miguel do Oeste e Chapecó. Rolava até essa organização, assim, cara. E isso aí é uma experiência minha de viajar com o Sepultura, uma turnê. Quando eu fiz a participação no Arise, eles acabaram a gravação, e tipo assim, acabaram a gravação hoje e amanhã já tinha show, começava a turnê americana. E aí eu participei de 3 shows deles nos tour bus com eles. Que é uma outra realidade de tudo e tal. Agora no Brasil é que tá começando a ter ônibus, né? A gente não tem uma infraestrutura de estrada igual eles têm, mas aqui hoje em dia já funciona razoavelmente. E aí é o roteiro. Então, por exemplo, e eu já... pré-organizado. E as casas de show, elas já sabem, tipo assim, eu até falo muito lá em Minas Gerais. Eles falam, olha, a gente tem que definir 4 roteiros no estado de Minas Gerais. Um que sai de Belo Horizonte vai para o norte, um que sai de Belo Horizonte vai para o Triângulo Mineiro, para lá.
Pra que isso? Pra você fazer um de quinta a domingo. Claro. Aí arruma casas, então o show de quinta e o de domingo é mais barato. O de sexta e Perfeito. sábado, beleza. Era exatamente E você isso. monta as casas, você já combina com as casas, fala assim, quem é que quer fazer a quinta essa semana? Então na hora de você contratar o artista, você já fala, eu não vou comprar um show, eu vou comprar 4. Isso. E isso nos Estados Unidos, isso eu vi claramente lá, que a gente, eu gravei com eles em Tampa, então eu tô falando da costa leste no sul. Então você vai fazendo shows, você sai de Miami ou até para baixo um pouco e vai até Nova York ou um pouco mais para cima. E você vai fazendo shows, por exemplo, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E tem roteiro para isso. E eu lembro claramente o seguinte, a banda dormia em hotel um dia por semana. Saía do palco, ônibus, estrada. Ia para outra casa. Parará. E um dia por semana, ou 2 no máximo, eles dormiam em hotel. Só que o que acontece? As casas de show, eu aprendi muito isso fazendo os programas de... entendendo os roteiros brasileiros, não só pelo Skank, mas das bandas independentes, e participando disso com Sepultura. As casas de show, elas têm que ter um lugar. Primeiro, tem que ter chuveiro. Banheiro com chuveiro. Poucas casas têm banheiro com chuveiro. Verdade. Bah. Você tem que ter um lugar para os artistas ou descansar. Descansar até que não precisa não, porque a turma descansa no tourbus. Porque tem cama no ônibus. Sim. Então você descansa dentro do ônibus. O ônibus fica ligado, atrás da casa de show. Qual casa de show que você consegue parar um ônibus atrás? Beleza. O ônibus fica ligado atrás da casa do show, você descansa dentro do ônibus com o ar-condicionado ligado. Então você tem que alugar um lugar para as pessoas, para o artista jantar e tomar banho. Aí você não precisa de hotel. Se você não precisa de hotel, a turnê fica mais barata. Sim. Mais viável. Então eu sempre falava nesses encontros, eu tô vendo aqui do Dinamite, que na verdade tinha um prêmio também, né? Sim. Dinamite e tal. Inclusive uma época foi até patrocinado pelo Todinho, eu lembro disso. E aí eu falava assim, olha, se a gente quer ter isso aqui funcionando, não basta só você ter uma banda, você tem que ter uma cena, e a cena tem os dois lados, é a cena artística e a cena também de onde se gera receita, que sejam dos selos e também das casas de show. As casas de show. E as casas de show pensando nesse roteiro. Nos Estados Unidos você faz a costa leste, aí depois você pode fazer a costa oeste, você vai de Seattle até San Diego, então você vai montando isso e fazendo esse tipo de coisa. Quando você começa a pensar desse jeito, você começa a viabilizar muita coisa que é praticamente impossível. Então, assim, qual que é o roteiro hoje em dia de casas de show daqui até Torres? Ou daqui até Rio Grande? Né? Ou cruzando o estado e indo pro oeste? Aí é uma coisa brasileira, a gente nunca foi estruturado o suficiente em entender que o seu concorrente, na verdade, em boa parte dos momentos, ele não é seu concorrente, ele é que te faz existir. Exatamente. Agora tu falou a questão que eu debatia e brigava com os músicos. E isso, obviamente, eu acho que só os cabelos brancos, né? E lendo muito sobre isso, é que você enxerga isso. Eu falo muito que alguns artistas, eu não gosto de citar não, mas os caras apareceram de estilo único e tal, o cara apareceu, aí fala assim, cara, tem que ter um outro. Por quê? Para o público descansar desse, porque inclusive daqui a pouco ele vai voltar nesse artista. Exatamente. Entendeu? Você ser o herói... Mercado fomentado, tu não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E outra, chega uma hora que o público cansa de você. Tem que... Eu sempre falo assim que é legal você estar entre os 3 melhores, sempre. E é bom, inclusive, você não ser o primeiro, você ser o segundo e o terceiro. Porque você estando entre os 3, você vai girando ali. Claro. Quem gosta de esporte, eu adoro tênis. É a história do Nadal, Djokovic, Federer e o Murray. Esses caras, o Nadal, o Djokovic e o Federer, eles dominam tênis há 20 anos. É verdade. Há 20 anos. E o Nadal fala umas coisas muito boas sobre
Ele fala assim, olha, que legal que o Djokovic vai poder jogar de novo o Australian Open, porque melhora o torneio, é mais competitivo, melhora para o público, melhora para todo mundo. Uhum. Então, e vocês têm uma coisa aqui que dura mais de 20 anos, que é o planeta. 25º agora. 25º. Vai acontecer agora em 2023. Eu não sei quando é que você está vendo esse programa aqui, mas nós estamos gravando em novembro de 2022. Isso. E é um festival que fomenta e dá visibilidade, dá audiência grande para a cena local. Sim. A história de ter o palco grande e ter outros, não sei se atualmente são outros, mas sempre teve pelo menos dois palcos. Tem. Claro que hoje em dia mudou muito, porque a música brasileira mudou muito, né? Segmentou muitas coisas. Mas a nível de história, como tu falou, nesses 25 anos de planeta, muito disso aqui que aconteceu, teve uma participação importantíssima, eu diria, essencial do Planeta Atlântida. Por exemplo, são 25 anos, são 25 anos e a gente vai ter na edição de 2023 bandas que estão nessa mesa aqui tocando. Vai ter comunidade indígena de novo. Sim, vai ter. Né? Então, isso é muito relevante. Aí é uma outra coisa. As pessoas às vezes acham, ele está falando muito dos Estados Unidos. Falo, não, porque lá nos Estados Unidos o americano é doente por padronização. Sim. Então, por exemplo, tem uma casa lá que se chama House of Blues. É uma franquia. Então, você tem House of Blues em tal lugar. Eu não sei se existe ainda, mas acho que existe. Então, em várias cidades. Então, quando você vai fazer, uma banda americana vai fazer uma turnê, fala assim, poxa, eu quero fazer a turnê na cadeia. Sim. Então, você marca 5, 7, 10 shows. Existe feira de você vender o seu artista. É a diferença, né? O empresário é uma coisa, tour manager é outra. É outra, claro. Aqui no Brasil, mistura-se isso. É tudo a mesma coisa. Porque são coisas diferentes. Então, quando você começa a pensar em montar essas coisas, você tem que pensar nisso também. Porque se você tiver só uma música boa, ok, você vai ter uma visibilidade e algumas casas vão falar, pô, esses caras estão com números, estão com não sei quantas playlists, estão com não sei quantos milhões de visualizações. Poxa, o show dele deve ser legal. Quero ver, eu já vi no YouTube, blá, 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 no Instagram dele, é legal. Então eu vou contratar. Tá, mas esse cara performa ao vivo? Ele gera receita? Poxa, eu vou fazer um show só com ele, eu prefiro... Será que se eu não fizer um pacote não fica melhor? Isso são coisas, são dúvidas que eu passei na minha carreira no Skank e vendo as bandas. Falo assim... Bicho, que falta de troca de informação, né? Tá, mas aí eu quero tocar num ponto, porque acontece o seguinte, até para efeito assim de acontecimento da cena fora do seu local, no Brasil, tá? Por exemplo, nesses 20 anos que a gente está falando aqui, de 95 a 2015, eu vi nascer uma cena no Nordeste. Sim. Que de lá veio... No Nordeste, não, de Pernambuco, bem especificamente, tá? Isso. Até podemos falar de duas coisas. O Axé Music, da Bahia. Sim. Nasceu na Bahia, mas foi pro centro do país e tomou conta do Brasil. O Mangue Beat. Isso. Tá? A gente teve ali o Otto, que saiu do Mundo Livre, mas a gente teve ali o Chico Sainz, no mínimo o Chico Sainz e o Mundo Livre. Isso. Foram duas bandas que vieram de lá. Pá. Aí tu teve a cena de Belo Horizonte, Isso. que tinha vocês, o Pato Fu, o J Quest, o Tia Anastácia, o próprio Sepultura, que tu acabou de falar que era do mesmo bairro, não era uma cena, mas eu tô dizendo assim, saíram de lá, tá? Aí tu tem essa questão, nos anos 80 tu tem a cena de Brasília, né, que saiu de lá, Plebe Rude, Paralamas, Legião, Capital Inicial, e todo mundo se deu bem. E então, o que eu te pergunto? Essa cena de BH, vocês cooperavam entre si? Porque aqui no Rio Grande do Sul não cooperavam. Tá, então eu vou falar. A gente não cooperava musicalmente. Mas o J Quest, quem foi o primeiro empresário do J Quest? Foi o Fernando Skank. Então o J Quest, ele abriu os shows do Skank. Depois, quem é que levou
o CD, o trabalho do Pato Fu pra gravadora. Fernando Furtado levou pro Maurício Valadares na BMG. Eu não lembro se era plug ainda. Se ainda era plug, mas levou pra BMG. O Pato Fu abriu shows do Skank. Porque a gente ali já enxergava, primeiro, uma dificuldade que a gente sempre teve. Não, antes do Skank, a gente não tinha possibilidade de abrir shows de bandas maiores ou de artistas maiores em Belo Horizonte. Que é isso que fomenta o cenário internacional de bandas. Tem sempre uma banda abrindo. Por que isso? É o próximo passo. Claro. Voltando, você tem que ter uma cena. E a cena tem que ser um ato contínuo. Vocês lembram quem abriu a turnê do Coldplay no Brasil em 2017? Quem abriu os shows do Coldplay no Brasil em 2017? Dua Lipa. Dua Lipa. Bah, é verdade, né? Alguém conhecia a Dua Lipa? Não. Ninguém. Exato. Por quê? Por causa dessa cultura que o Henrique falou. É. Hoje, em 2022, a Dua Lipa é uma das maiores artistas do mundo. Eu não lembro da Dua Lipa abrindo o show. Eu fui. Tu foi no... Aham. Não lembro da Dua Lipa. Pois é. Mas foi até o Lelo que comentou isso com a gente. Falou assim, você lembra que era a Dua Lipa? Porque às vezes você não nota. Você chega atrasado, mas às vezes você chega antes. Sim. Sim. Então essa cultura do artista de abertura, isso vai gerando tudo aquilo que eu falei da estrutura. Você vai entendendo como é que é um palco grande, você vai se estruturando, seu nome vai aparecendo, você dá uma entrevista para um veículo de comunicação, você vai num podcast, você vai fazendo isso, o seu nome aparece em vários portais. Show do Coldplay para a abertura do Alipa. Aí você olha e fala assim, deixa eu escutar isso aqui. E é assim que a cena tem que se retroalimentar. Total. Entendeu? Então, assim, lá em Minas Gerais, a gente não teve o som do Jota Quest, assim como o som do Skank, assim como o som do Pato Fu, são muito diferentes. Ok. Houve essa cooperação por trás do palco. Não musical. Por exemplo, o primeiro álbum do Pato Fu, quem era o engenheiro de gravação? Haroldo Ferretti. Por quê? Porque o Haroldo tinha um estúdio e o Pato Fu gravou o primeiro disco no estúdio do Haroldo. E o Haroldo era engenheiro de gravação. Se não me engano, é o Roto Music de Liquidificapom. Baita disso. E engenheiro Haroldo Ferretti. É porque aqui a gente tinha, como tu falou ali, essa questão do, vocês tinham essa visão de que o Skank não podia repetir as mesmas cidades num curto espaço de tempo de show, precisava de outros artistas fazendo show para que a casa se movimentasse e levasse o Skank daqui a um tempo. Né? Era isso. Então, e aqui no Rio Grande do Sul não, cara. Eu lembro que eu falava muito com os gurizada das bandas, que tinha umas bandas que diziam assim, nesse mês a banda tal tá com mais show que a minha, sabe? Tem uma competitividade, uma inveja, cara, talvez. isso era uma coisa que me incomodava, assim, sabe? Porque, tipo assim, os caras da banda tal chegavam assim, pois é, mas é que a outra banda tá com 10 shows esse mês, a gente só tá com 6, sabe? E, tipo assim, mas eles estão tocando lá agora, lá na cidade, lá de Santa Maria. A gente que tinha que estar lá. Não, vocês foram lá faz 2 meses. Vocês têm que voltar lá uma vez por ano no máximo. Senão vão cansar da cara de vocês. Eu dizia isso, mas os caras não entendiam. Eu falo que... Bom, eu sou economista, né? Eu falo que no Brasil você tem entre 100 e 150 bons lugares para você tocar. Então, você toca numa cidades, 100 a 150 cidades. Algumas cidades você pode repetir no ano. Mas você Nas grandes. Nas grandes. Mas você não pode ficar repetindo muito isso. Se você tocar 3 anos seguidos na mesma cidade, provavelmente no 4º ano, fala assim, pois esses caras não tiveram aqui 3 meses, 4 meses, que as pessoas não têm muita noção de tempo, assim, né? Essas coisas. Então fala assim, olha, um roteiro legal de bandas no Brasil para funcionar é mais ou menos 100 shows por ano. Mais do que isso... Que dá basicamente 2 por semana. Isso. Mais do que isso, em 3 ou 4 anos, o público já vai estar cansado de você. Então assim, fala assim, olha, essa turma que faz 150, uns malucos, né, que faz
um ano 365, você fazer 120 shows no ano, você está fazendo um show a cada... 3 dias, praticamente. Isso. Você faz 3 ou 4 por semana, né? É sempre assim, você faz 4 por semana, o 5º dia você está indo ou voltando. Então você só tem 2 dias livre para você fazer alguma coisa. Se você fizer isso durante 10 anos, primeiro, você está trabalhando demais e você não vai conseguir se reinventar. Então você vai morrer, artisticamente. Não tem como fugir disso. Então quando você começa a falar desse tipo de coisa, aí voltando tudo aqui, quando você começa a pensar que você vai tocar e vai basear toda a sua história, todo o seu mercado num estado, é você pensar na música como se pensa em outros mercados. Eu vou vender chocolate. Qual que é o tamanho do mercado de chocolate, de venda de chocolate no Rio Grande do Sul? Né? Vocês têm uma coisa aqui que eu acho interessante, aquela coisa, se eu vou comprar alguma coisa, se você está no supermercado e tem uma dúvida, você olha, isso aqui foi fabricado onde? Né? Nem podia estar falando isso. É porque vocês gostam. Mas é muito engraçado que ele tá fazendo uma análise, tu tá fazendo uma análise e eu tô me identificando com tudo que tu fala, porque eu faço isso... deixa eu ver onde é que isso foi feito. Sério, que loucura. Então, quando você começa a dimensionar, fala assim, eu quero ser artista, tá? Mas qual que é o tamanho do meu mercado, eu sendo um artista que toco só no Rio Grande do Sul? Então, a minha capacidade de geração de receita, ela é essa aqui. Eu estou satisfeito com isso aqui. Quanto tempo essa capacidade de geração de receita ela vai durar? E se eu vou conseguir pagar minhas contas durante quanto tempo? Então, é você projetar a sua vida e imaginar onde é que você vai estar daqui 10 anos. Mas foi o movimento que eu fiz quando eu levei a Cachorro Grande e a Fresno para São Paulo. Foi exatamente esse movimento. Porque eu já tinha aprendido na prática que aqui tu tinha um limitador X e que tu tinha que tirar as bandas daqui. E se existiam 2 bandas na minha visão na época que tinham já uma linguagem e já tinham uma abertura fora daqui, eram essas 2. Então porque quando eu comecei a trabalhar com a Fresno, eu já trabalhava com a Cachorro Grande. E eu queria ter um outro artista e eu não podia ter um artista parecido musicalmente. E quando eu fiquei conhecendo a Fresno, eles já fazendo o que faziam, já trabalhando aquele negócio de internet que nem eu sabia como é que se fazia. Muito bons. E aí quando a gente fez o movimento para São Paulo, eu tenho certeza que eu fiz o movimento na hora certa. Né? Como isso se sucedeu depois é outro assunto. Até o Lucas tem que... Aquele negócio, assim, olha... Se você não se movimentar, você vai morrer artisticamente. Sim. Você vai morrer daqui 3, 4, 5 anos. Qual o movimento que você tem que fazer? Qual o risco que você vai ter que correr para se reinventar? Ou mudar? E isso, eu falo isso porque o Skank, se você pegar, vamos supor, um estrangeiro chega aqui, hoje. Hoje não. O estrangeiro chega e fala assim, eu quero procurar bandas brasileiras. Aí ele pega e fala, legal o Skank, tem uns números legais aqui. Deixa eu escutar o primeiro disco deles. Pá. Deixa eu escutar o 3º disco deles. Os caras evoluíram, mas ainda é no mesmo estilo. Aí se ele vai pegar, por exemplo, um Cosmotron, que é um disco o Samba Poconé que tem Garota Nacional, é de 96. Você pegar o Cosmotron, que é de 2003, você fala assim, cara, é impossível ser a mesma banda. Sim. Impossível ser a mesma banda. Mas ali, depois do Samba Poconé, a gente entendeu que a gente precisava mudar. Porque senão a gente não teria o que apresentar de novidade. E o nosso público, com o passar do tempo, ele entendeu isso. Mas algumas bandas continuaram no mesmo estilo. Tem algumas bandas que continuaram no mesmo estilo. Então como é que você tem uma carreira longeva? Né? Você tem que apresentar novidade. Isso é qualquer mercado. Né? O cara vai fabricar qualquer produto, mais açúcar, menos açúcar, com sal, sem sal, muda o rótulo, diminui o tamanho do bombom, aumenta o tamanho do bombom. Então você vai mudando isso. E isso é extremamente necessário, você se reinventar. Mas tu falou que o público do Skank aceitou muito bem essa mudança musical. A gente entendeu e aceitou. A gente correu o risco. Sim. Teve uma barrigada? Teve. A gente que tinha um público muito grande, muito significativo e que
Depois ali, por exemplo, a gente veio... Samba Poconé é o terceiro. O Siderado, como já começou, a primeira música de divulgação do Siderado. Resposta. Que muda Já vem, né? completamente. Uma balada, tudo. Vem aquela coisa, começa a aparecer os Beatles. Tanto que... Exatamente. Aí o que acontece? Mercado internacional. O mercado internacional gostava do Birirão Bombom. Aí o mercado internacional olhou e falou assim, pô, mas isso aqui tá parecendo com várias bandas que Aqui de fora. que tem aqui fora. Sim. Pô, entre consumir uma banda do Brasil ou uma daqui, I'm so sorry. Mas em compensação para nós, foi a sobrevivência. Essa mudança de roteiro. Então, de certa forma, esquece um pouco o mercado internacional, mas continua funcionando legal dentro do mercado brasileiro, que é gigante. Então, ok, o que nós vamos fazer mais? Mudamos. Chegou num ponto, que aí é no caso do Veloz, eu falo assim, acho que tá na hora da gente unificar o cinturão. É um disco que une todas as referências musicais. Eu tô falando isso dessa forma, não tô falando que a gente planejou isso, não. A mudança, a gente queria mudar. A gente simplesmente usou, no Siderado, a gente usou referências que eram importantes para nós e que significaram uma guinada. Não tinham aparecido nos trabalhos anteriores, pelo menos Exatamente, explicitamente. Não, cordas, violão, a coisa acústica e tal, não tinha isso. Mas isso nos possibilitou ter longevidade. Aí eu falo aqui na mesa aqui. Quem fez isso? Não precisa responder. Só estou falando assim, como é que você tem longevidade? É fazendo sempre um álbum parecido com o outro? O artista fala assim, pô, mas essa aqui é muito essa aqui é muito essa. Podemos falar até de estilos recentes da música brasileira. Talvez o sertanejo, que é o mais longevo dos últimos tempos. Vem de um jeito, depois vira sofrência, aí depois vem só mulher. Aí vem uma mulher, né? Marília Mendonça e vai, parecendo um tanto de mulher. Beleza. O que é muito isso? É a consequência também de um artista dar certo, aí as próprias gravadoras ou selos falam assim, eu quero um negócio parecido com esse. E aí, que isso é ruim? Não, não é ruim. E sempre aconteceu no mercado, né? Mas é assim que funciona. Entendeu? Antes carro não era só preto, aí inventaram o carro colorido, todo mundo começou a fazer carro colorido. Então essas mudanças, elas, eu acho que elas são legais, mas às vezes isso, a gente como artista fala assim, pô, esse cara tá fazendo um negócio muito parecido comigo. Aí vem a pergunta, mas isso é bom ou ruim? Né? Porque quando você atinge um ponto muito alto, a melhor coisa do mundo agora eu quero ficar aqui até o fim da minha vida. Mas isso não acontece. Zona de conforto. Conforto, definitivamente, não é o lugar mais seguro. Então, as bandas gaúchas, elas tinham conforto. Exatamente. Exatamente. Tudo. Mercado de show, rádio tocando, televisão, capa de segundo caderno no jornal, festival todo ano. Toda uma mídia dando suporte pra isso, toda uma estrutura. né? Aí você fala assim, eu vou sair daqui pra quê? Tá na TV semanalmente, se quiser. Nossa. Né? Eu vou pra São Paulo, lá ninguém me conhece. Começar de novo, né? Eu não sei o nome do cara da rádio. Eu sempre dizia isso pra galera. Eu dizia, olha só, aqui a gente vai ali nos bares do Bonfim, nos bares ali da Barros Cassal, na frente do Garagem Hermética, no Bambus, ali a gente toma cerveja com os caras da Zero Hora. Exatamente. Entendeu? Com os caras da RBS TV, com os caras da Rádio Ipanema. Né? Se tu vai para São Paulo, aí tu começa a frequentar os bares da Vila Madalena, tu vai tomar cerveja com os caras da Folha, do Estadão, tu vai nas padarias da Pompeia, tu vai encontrar a galera da MTV, e do Sumaré, né? E por aí. Vai ensaiar nos Essas eram as relações. Sabe? Porque às vezes, e eu respondia essas perguntas assim, mas por que vocês saíram daqui? Por que eu saí daqui? Porque tinha que sair. Nós já tínhamos um mercado completamente saturado aqui. Aí você vai falar assim, tá bom, Henrique, você falou isso tudo, parará, mas você não saiu de Belo Horizonte. Aí eu falo assim, tem 1.000 quilômetros de diferença. Diferente, muito diferente.
por exemplo, se o cara chegar pra mim e falar assim, eu queria encontrar com você, você pode vir aqui? Eu falo assim, tá bom. Vamos almoçar amanhã? Eu falo, tá bom. Eu entro dentro do meu carro, 7 horas da manhã em Belo Horizonte, ao meio-dia eu estou dentro do restaurante almoçando com o cara. Claro. Em São Paulo não dá pra fazer isso. Eu tenho que acordar um pouco antes. Sim. É mais duro, mas se eu apertar, dá. Não, mas eu te digo o lado mercadológico da coisa. Por exemplo, de carro. Se, assim, ó, estourou uma música do Skank na rádio no Brasil inteiro. Na época, não tinha internet. Estourou na rádio. Uma música do Skank, independente da música. E estourou uma música da Ultraman. As duas estouraram junto, na novela. Beleza. Aí, cara, te liga lá, liga o contratante lá de Salvador. Pra fazer um show lá em Salvador, pra 3 mil pessoas. Ele liga pro escritório do Skank, liga lá no Fernando. Quanto é que custa o Skank? Custa tanto. Quantas passagens são? 15 passagens de Belo Horizonte. Liga aqui no escritório da Ultraman, são 15 passagens de Porto Alegre. Dobra o preço. Dobra o preço. Precisa fazer uma vinheta na MTV amanhã, e aí rola? Não tem como. O álbum Calango, que tem Jack Tequila, Te Ver, Pacato Cidadão, Proibido Fumar. A gente gravou no Nas Nuvens. A gente passava a semana no Rio de Janeiro. A gente acordava segunda-feira, 7 horas, entrava dentro do carro. Meio-dia a gente estava no estúdio. Passava a semana. Sexta-feira, 7 horas da noite, a gente entrava dentro do carro. Meia-noite a gente estava em casa. É outra coisa. Tem como. E aí você vai falar assim, é mais difícil e tal. Gente, você quer? Você tem um tanto de benefício aqui. A mesa aqui, a gente falou de um tanto de benefício de estar em Porto Alegre. Não existia isso em Minas Gerais. Existem as casas de show? Elas existem. Mas toda essa estrutura de selo, de televisão, porque lá não é o mesmo grupo que é o jornal, a rádio e a televisão. Não existe esse sincronismo, né? Então, assim, ok, a gente teve essa facilidade, teve o mercado mineiro que a gente tocou durante muito tempo e facilitou? Facilitou, mas a gente nunca teve esse mercado estruturado que vocês tiveram. E as coisas são cíclicas. O próprio convite para fazer um programa de TV, por exemplo, como ele diz, fazer um altas horas. Óbvio. Entra num ônibus, a equipe toda e vai. Ali 6 horas tá ali. E vai. 6 horas. Como ele falou, acorda 6 da manhã, meio-dia tá lá. Tá lá e monta são tudo. 8. São Paulo são 8. Acabou. Não, daqui... Acabou a gravação, carrega o ônibus, volta e dorme. Nem que durma na estrada, mas toma um café da manhã em casa no outro dia. Para fechar esse pacote, né? Um dos primeiros programas Faustão que a gente fez foi num domingo de carnaval. Aí a gravadora, a gente tava lá em Belo Horizonte antes do carnaval, a gente nunca foi muito tocar em carnaval, né? Carnaval não tinha coisa de rock em carnaval, pop rock em carnaval. Aí eles falaram assim, olha, tem uma oportunidade, a Sony ligou, tem uma oportunidade de vocês fazerem o domingo de carnaval no Faustão. Falei assim, ué, lógico. Porra. Foda. Tá bom, vamos tentar arrumar um ônibus. Arrumava um ônibus de jeito nenhum, cara. Na semana do carnaval, você não arruma um ônibus. Aí nós arrumamos um ônibus do interior de Minas. Ele foi para Belo Horizonte, acho que no sábado. Chegou lá, viajou, chegou lá sábado durante o dia. A gente entrou no ônibus sábado à noite. Acordamos, chegamos no Teatro Fênix, que era na Lagoa ali, Rodrigues de Freitas, onde tinha um Chacrinha, depois tinha Faustão, a Xuxa era ali também, tudo. Depois que veio o Projac, mudou tudo e tal. Aí chegou no Teatro Fênix, eu acho que, sei lá, no domingo, 7 horas da manhã. Dentro do camarim do Teatro Fênix, ó, dormindo, gravamos o Faustão. Acabou a gravação, ônibus, Belo Horizonte. Aí? Não tem, né? Daqui vai 20 horas. 20 horas e ônibus. Não, mas aí também tem o espírito deles, a visão deles de dizer assim, ó, cara, não vamos gastar com hotel nem nada. Entramos no ônibus, chegamos lá, vamos dormir no camarim, porque aqui também tinha essa. Não, mas eu preciso de um hotel. Não, mas eu preciso de um hotel, preciso descansar, preciso ficar lá, né? Pô, tem que ser um hotel para cada um quarto para cada músico, né? Sabe como é que é o estresse, já tá rolando. Cara, eu dividi quarto com o Lelo, antes era Samuel, Haroldo, Lelo e eu. A gente dividiu quarto de hotel durante uns 10 anos. Bah! Pô! 10? Não, eu acho que tô exagerando, mas uns 7. Bom, que seja. Pegou quantos discos aí? No mínimo... uns 3. Então, vocês fizeram a turnê do Samba Poconé dividindo o quarto. Esse é o ponto.
Assunto encerrado. Esse é o ponto. Dividiram o quarto fazendo samba poconé. Não tem, né? Muito o que falar. Aí depois a gente chegou à conclusão, falou, galera, a gente já pode cada um ficar no quarto. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, a gente já tem que encaminhar o final aqui, mas é que tem uma... Tu falou ali, a gente acabou falando um pouco dele, mas... que aí é uma amizade que a gente tem em comum, que é o Dudu Marotti. Que produziu o Calango e o Samba Poconé, né? Calango, Samba Depois Poconé, ele produziu alguma coisa mais na frente? O Mineirão, o isso DVD aí. do Mineirão, Ao ele vivo. fez o Estandarte, acho que sim, e o Veloce. Mas uma vez o Dudu me contou uma história, porque quando eu levei a comunidade quando a comunidade assinou com a Sony pra gravar o Michael Douglas Syndrome, que não tá aqui, não sei por que não tem o Michael Douglas Syndrome. Enfim, foi o disco, daí a gente escolheu o Dudu, porque, como produtor musical, porque já tinha ali algumas referências, né? Que tinha vocês, tinha o Jota Quest, o Pato Fu, tudo ele que tinha feito, assim, né? E aí, uma vez lá na gravação do disco, e a gente via aqueles discos, eu nunca vou me esquecer, quando eu entrei a primeira vez no estúdio dele lá, o Dr. Dedê, né? E tinha ali uns discos de platina, o Samba Poconé foi platina dupla, né? Não, milhão, assim, né? É diamante. É diamante, que era uma loucura, assim. E aí eu nunca me esqueci que eu fiz uma pergunta pra ele assim, eu falei, cara, como é que foi o dia no estúdio que vocês ouviram pronta, assim, ó, definitivamente pronto, Garota Nacional? E ele me falou assim, cara, foi o dia que eu descobri que eu tinha realmente acertado a mão. Aí eu queria te fazer a mesma pergunta. Tu lembra exatamente o dia que vocês ouviram ela finalizada, assim? Lembro. Aqui nós acertamos. Então, para chegar nisso, eu vou contar uma história antes. O Samba Poconé, a gente ia gravar, isso tem até no lá no Clemente, no podcast, no Corredor 5, tem o André Rafael, que era o dono do AR. Do AR. O AR é um estúdio que tinha na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Chamava AR porque o dono chamava André Rafael. E o Legião estava gravando o último disco deles de estúdio. E a Sony tinha reservado, lá tinham 2 estúdios, a Sony tinha reservado um dos estúdios pra gente gravar o Samba Poconé, que tem Garota Nacional, Tão Seu e Partida de Futebol. E o Renato Russo falou, não, eu não quero dividir o estúdio com outro artista. Eu quero ficar aqui, beleza. E aí a gente ia gravar no Rio, estava tudo estruturado para gravar no Rio. E não tinha, na época, todos os estúdios grandes do Rio estavam ocupados. Aí, acho que foi até o Dudu, falou assim, não, então vamos gravar em São Paulo, vamos gravar no Mosh. Mosh, para quem não conhece, é um estúdio onde a maioria dos sucessos sertanejos dos anos 90 foram gravados lá. Era a assinatura do Mosh, era gravar artistas sertanejos. Então tem vários discos lá, assim, extremamente conhecidos, mas normalmente de artistas mais populares. Aí a gente foi gravar esse disco lá no Mosh, em São Paulo. E a gente precisava lançar o single, a primeira música de divulgação, antes do álbum ficar pronto. Então, o álbum já estava todo gravado, o Samba Poconé, e a gente ia mixar em Nova York, no Sterling Sound Studios. E aí a Sony falou, não, antes de vocês irem para Nova York, a gente precisa mixar a música de trabalho, que era que a gente tinha escolhido, Garota Nacional. E a gente passou, tava eu, o Samuel, o Dudu e o Luiz Paulo Serafim, que foi um engenheiro. E a gente passou um sábado à noite, mixando a música no Mosh. E foi uma coisa muito legal, que o Luiz Paulo Serafim tinha uma namorada. E a namorada foi pro estúdio. Cara, era muito, muito legal, assim, a gente esperando lá. E aquele negócio de mixagem, você repete a música 200 milhões de vezes. E a namorada dele dançava todas as vezes. Então, você vê, são sinais, assim, muito simples, que ela não tinha nada a ver. Provavelmente ela não conhecia Skank direito, ela não tinha nada a ver com a história, nada. E a música ia tocando, ela tem um groove muito legal, né, Garota Nossa! Nacional. Foda. E ela dançava, eu lembro que ela dançava, eu falava assim, cara, esse negócio vai dar certo. Acertamos. Não, eu vou ter que eu tava comentando até com a minha irmã, porque a minha irmã
A gente tava falando do Planeta, né, em 97, que vocês tocaram. O Sampa Coné foi em 96, vocês tocaram em 97. Isso. A minha irmã, ela passou 96, 97 usando um vestidinho preto. Indefectível. Vocês não fazem ideia. É foto, a gente tava na praia. Eu fui no show também, eu tinha 9 anos, mas a minha irmã, ela passou aquele ano inteiro. Ela foi no Planeta ver vocês com o dito vestidinho preto indefectível. Então imagina, isso foi um fenômeno, né? Não tem outra palavra, eu acho. E é legal porque é uma música super vazia. Se você pegar e escutar Garota Nacional, é uma música vazia. Ela não é cheia de coisa, não é nada muito... Ela é um loopzinho. Aqui, assim, o cenário cai, gente. O cenário cai. Fui eu, né? Acho que fui eu, não. Não, tá tudo certo. Tá tocando ali, mas Tá eu acho que tá tocando, né? tocando. A gente tá em casa. Não, mas é hora de encerrar, então. Os sinais. Os sinais. A vida manda os sinais. Aí. Manda os sinais. E eu nem conheço. Então é telemarketing. Ainda, não. Mas eu acho que tá de bom tamanho, tá sensacional. Mas, pra finalizar, pra fechar, assim, pra mim foi uma aula conhecer do rock gaúcho. Discordando de você, eu acho que existe uma assinatura da cena local que é muito legal, e eu tenho, não sei se existe inveja boa, mas assim, gostaria que no meu estado tivesse uma estrutura e toda uma história como essa que vocês têm aqui, e que ainda tem essa cena, a cena é existente, mas ela ainda não é mais tão forte quanto era. Sim. Mas um privilégio, é uma parte da história musical do Brasil. Sem dúvida. Entendeu? É toda essa cena gaúcha de vários nomes, várias misturas musicais. Que seja do reggae com Papas, com Shima e outros nomes, chegando ao rock, chegando ao rap. Isso é muito diverso. Então, muito obrigado por participar aqui do podcast. Muito obrigado. Imagina. E continuem assistindo os outros episódios aqui do podcast, porque isso aqui é uma aula de música. Não, cara, a gente se amarra a fazer e o prazer é todo nosso, cara. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Agora com o Skank encerrando as atividades, quando tu vieres a Porto Alegre de novo, seja de mochila ou não. Agora tu é um cara mais velho, né? Já com filhos e tal. Mulher não vai fazer mais isso. Eu nem falei da minha história solo, que é meu projeto, que então eu tô lançando minhas músicas. Vamos fazer depois aqui, falar só dele, claro. Volta a próxima vez aí pra falar sobre a tua carreira solo. A gente volta. Então vocês podem me achar no Spotify, todas as plataformas de streaming, Henrique Portugal. Lancei música com Leone, com Frejá, com Marcos Valle. Vou lançar com a Zélia Duncan, com o Gustavo Drummond, que era do Diesel, do cara, Dora. Eu sou muito fã desse cara, velho. Aliás, não foi tu que me mostrou o Dora? É capaz. Eu acho que foi tu que me apresentou o Dora. Muito. Produziu acho que 2 álbuns deles. Nossa, o Goodbye Hello, aquele cara, pra mim, aquele é um dos discos mais injustiçados da história do rock brasileiro, cara. Eu sou muito fã desse cara. A gente até chegou a... Então procurem agora Oceania, é a banda dele. Muito legal. Gustavo Drummond, Oceania. A gente chegou a ter um contato uma época, quase que eu virei produtor, empresário do Dora, mas acabou não rolando. Mas, um abraço pro Gustavo, tomara que ele veja isso aqui, eu sou muito fã dele. E deixa essa dica aí. O Dora, ele foi do Diesel, a banda que ganhou a escalada do rock, né, do Rock in Rio de 2001. Aí eles foram pra gringa, lá mudaram o nome pra O Dora, gravavam em inglês nos Estados Unidos, depois mudaram pra... Foi a banda da onde veio o Jean, né? O Jean Dolabella. Jean Dolabella. Que depois tocou no Sepultura e que hoje toca no Ego Kill Talent. E agora tá tocando com a Pitty também. Virou da Pitty também. Ele toca muito. Isso aí. E pra quem gosta de música e de cultura, o Diesel foi pra gravadora pela mão de nada mais, nada menos de Clive Davis. Clive Davis, pra quem não sabe, é o produtor que descobriu Whitney Houston, Maroon 5, Kennedy, e tem uma lista tem uma mãozinha, absurda. Uma mão, né? Não, cara, o Gustavo é um compositor assim, ó, e ele sabe fazer música pop, sabe? Inclusive, a primeira música que eu lancei pela BMG se chama Impossível, uma parceria com ele. Puta, que legal. Abraço pro Gustavo e quem sabe um dia ele senta aqui pra contar as histórias do Dora e do Diesel pra nós, divulgar esse trabalho novo. Henrique Portugal, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Abraço. Obrigada, eu quero sempre ser teu amigo. Tudo de bom. Tô dizendo? Tá tudo tô caindo. dizendo. Tem alguém aqui empurrando as coisas aqui. Esse foi mais um episódio de Eu Quero Ser Seu Amigo de novo. Obrigado aí sempre. Lembrando que estamos aqui no oferecimento de KTO.com. A gente volta no próximo episódio.
conte com a gente. Valeu, Carol. Valeu!